segundo quadrimestre de 2016. Passamos a palavra à companheira contadora Jobi para início da apresentação. Boa noite, Valdir. Boa noite, Lígia, secretária Cláudia, nossos companheiros de trabalho, a todos os presentes. Então, nós viemos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentar a prestação de contas relativa ao segundo quadrimestre de 2016. Trata-se, então, do período acumulado de janeiro a agosto de 2016, com demonstrativos ocorridos nesse período. Então, o primeiro demonstrativo vai falar do balanço orçamentário, que é o comparativo entre receitas e despesas, e a ocorrência de superávit ou déficit ocorrido nesse período. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar do demonstrativo consolidado, ou seja, aqui nós temos dados da Prefeitura, do Executivo, do Legislativo e da Administração Indireta, que é o Caixa de Previdência. Então, nós tivemos receitas no montante de 90.122.000, despesas no montante de 81.771.000 e um superávit acumulado, consolidado, de 8.351.000. Esse segundo demonstrativo a gente vai desdobrar, entre os órgãos que a gente comentou. Então, no primeiro item, a gente vai estar falando do Executivo e Legislativo juntos. A receita, somente o Executivo tem receita, ela faz interferência financeira para a Câmara. Então, essa receita é que vai manter os dois entes. O município teve de receita nesse período 73.317.000. A despesa do Executivo foi de 74.531.000. A despesa do Legislativo de 1.187.000. Obtendo um déficit nesse período de 2.401.000. Esse déficit, na verdade, na sequência eu já vou explicar ele. O CAPES-Irati, que é o Caixa de Previdência da Aposentadoria dos Servidores Municipais, obteve uma receita de 16.805.000, uma despesa de 6.053.000. Essas despesas são com inativos e pensionistas, e também pagamento de perito, e obteve um superávit no montante de 10.752.000. Então, como eu comentei, eu ia falar sobre a questão do déficit, O déficit, na verdade, ele é calculado, um cálculo entre a receita e a despesa do exercício. Então, o que acontece? Quando em um exercício a receita é maior do que a despesa, se puder passar para nós. Aí. Quando a receita é igual à despesa, nós temos um equilíbrio financeiro. Então, você gastou exatamente o que você arrecadou. Quando nós temos uma receita maior do que a despesa, nós temos um superávit financeiro. Quando nós temos a receita menor do que a despesa, nós temos um déficit. Então, só para vocês entenderem o que acontece. Se em exercícios anteriores houve um superávit, ou seja, a receita foi maior que a despesa, não se gastou aquela receita que arrecadou, consequentemente, quando você for for executar aquela despesa no outro exercício, ele só vai ter recurso financeiro, ele não vai ter receita para dar cobertura. Isso faz com que você tenha, consequentemente, você tenha um déficit. Isso não demonstra, efetivamente, que até esse limite do superávit anterior, que esse déficit seja prejudicial para a saúde do município. Ali eu coloquei um exemplo, Então, se tem uma receita de 100 milhões, por uma despesa de 50 milhões anual, resultou naquele exercício um superávit ou um saldo financeiro de 50 mil. Quando no outro exercício for gastar esses 50 mil,
consequentemente, eu vou ter um déficit. Então, nem sempre, né, a gente pode observar que esse déficit é prejudicial para a saúde do município. Eu gostaria de colocar aquele balanço, né, nosso balanço orçamentário, só para efeito de demonstração. Então, no balanço orçamentário que o município publica, né, ali no próprio conteúdo, ele já vai ter quanto de superávit financeiro foi utilizado nesse período. Então, é o próprio sistema quem faz esse cálculo e nos dá a possibilidade do superávit. Então, nesse caso, até o mês de agosto, nós tivemos 4.217.000 de despesas abertas por superávit financeiro do exercício anterior. Isso demonstra que, na verdade, não é, né, um déficit prejudicial ainda ao município. Ele só está gastando receitas que ele arrecadou num exercício anterior. Pode voltar. Então, como a gente falou, que a gente vai desdobrar a despesa já comentada, que foi de 81.771.000. De que forma que ela foi gasta por despesa por função e subfunção. Então, o Legislativo, nesse período, recebeu gastou, né, 1.187.000. A Administração, 10.191.000. A Segurança Pública, 1.113.000. Assistência Social, 3.667.000. A Previdência Social, 6.053.000. A Saúde, 15.180.000. A Educação, 23.807.000. A Cultura, 658.000. O Urbanismo, 10.607.000. O Meio Ambiente, 3.298.000. A Agricultura, 1.333.000. A Indústria, 345.000. Comércio e Serviços, 138.000. A parte de transporte, 1.819.000. A parte de desporto, 789.000. E encargos, 1.586.000. Aqui são os encargos, né, que a gente tem sobre empréstimos a longo prazo e contribuições para o PIS/PASEP. Então, no sentido horário, ali a gente pode perceber, iniciando ali do 1,45, quais foram os percentuais, né, de despesa de cada uma dessas funções que a gente chama dentro da contabilidade pública. Uma outra forma de visualizar essa mesma despesa, ainda nós estamos falando de despesa consolidada, o mesmo montante, 74.531.000, numa visão por categoria econômica. Então, quanto que nós gastamos de janeiro a agosto com pessoal e encargos? 38.290.000. Juros e encargos da dívida, são os juros incidentes sobre os empréstimos a longo prazo, 286.000. A parte de outras despesas correntes, são as despesas de custeio da administração pública, ou seja, compra de material de consumo, contratação de prestação de serviço pessoa física, pessoa jurídica, para manter, né, a máquina pública, 30.106.000. A parte de investimentos, que é a parte de obras e aquisições de equipamentos, 5.527.000. Na parte de inversões financeiras, que é a aquisição de terrenos, com um valor comercial agregado, não tivemos nada. E a amortização, que é a baixa do principal da dívida a longo prazo, 322.000. Então, essa é a composição da despesa por categoria econômica. A parte da despesa do CAPES, então, pessoal e encargos, que é a parte que a gente comentou, que é inativos e pensionistas, 5.742.000, e outras despesas correntes, tais como perito médico e coisas nesse sentido, tarifas bancárias, 311.000.
falamos da despesa, vamos começar a desdobrar a receita, né? De que forma que ela se comportou. Então, a receita ela é formada, né? Ela é classificada em grandes grupos. Então, nós temos o primeiro item, receita tributária, com 18,41% ali na parte azul, indo no sentido horário agora, 13.499.000. Essa receita tributária representa os impostos que o município é responsável por arrecadar, né, que ele legisla sobre esses tributos. E entre eles está o IPTU, ISS, ITBI, taxas, contribuições e melhoria. 13.499.000. O segundo item é a receita de contribuições. Quando ele está consolidado, ele vai estar as contribuições para o Caixa de Previdência e a contribuição para o custeio de iluminação pública do município, 2.862.000. Terceiro item, receita patrimonial, 1.223.000. A maioria desse valor de receita é os rendimentos sobre a aplicação financeira, né, dos valores que o município tem aplicados no banco, 1.223.000. Receita de serviços prestados pelo município, 229.000. Transferências correntes é o maior percentual, né, que o município arrecada, são os recursos vindos do governo federal e do governo estadual, tanto na parte de convênio, que não seja para despesa de capital, ou seja, de obras, né, mas para custeio, e a parte que vem para manutenção do Sistema Único de Saúde, para a educação, além das transferências constitucionais, FPM, ICM, alguns como IPVA, ICMS, né, que a gente já comentou. Então, desse montante das transferências correntes, 51.987.000. Outras receitas correntes, 1.503.000. Aqui a grande maioria desse bloco ela é representada pela dívida ativa, né? Então, quando um tributo não é arrecadado no ano em que ele é lançado, ele se torna dívida ativa. Daí tem incidência de multas e correções sobre esses valores também, que é nesse bloco. E as receitas de capitais, que são aqueles convênios, né, que são específicos para investimento, mais operação de crédito. Operação de crédito são empréstimos a longo prazo. Como eu comentei anteriormente, as transferências correntes, elas representam 70,91% do total da receita. E o montante total foi de 51.987.000. O importante acrescentar, que eu queria demonstrar para vocês, é que dessas transferências correntes, 65,11% são representadas por dois tributos que nós temos, dois tipos de transferência, que é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS. O FPM é federal, é composto pelo IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda o Imposto de Renda, né? E o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, não só Irati, mas todos os municípios, eles são muito dependentes dessas duas transferências ainda, né? E aqui eu trago para vocês um demonstrativo de como ele vem se comportando, o FPM, o ICMS, né, em relação até à crise nacional. Nesse demonstrativo eu trago janeiro a agosto de 2015, na forma de comparação, né, para que vocês possam melhor visualizar. O FPM arrecadou 18.548.000, o ICMS 14.177.000. Somando os dois, 32.725.000. Janeiro a agosto de 2016, o FPM foi transferido, né, para o município de Irati num montante de 18.358.000. E o ICMS, 15.491.000, totalizando 33.849.000. Então, qual era a expectativa do município, né? A expectativa, até quando mesmo foi feito o orçamento, era de que nós recebêssemos o valor de 2015 acrescido da inflação, né? Do índice da inflação, para que se conseguisse
manter as despesas que, consequentemente, com a inflação, também tiveram um reajuste. Só para efeito de demonstração, né, com o crescimento da inflação de 10%, deveria arrecadar em 2016 35.996, quer dizer, nesse período de janeiro a agosto, né, que a gente está se referindo. Então, aqui a gente pode observar que, na verdade, muitos prefeitos comentam isso, né, que é comentado na mídia, que esse FPM ele tem, né, de alguma forma, prejudicado as ações também do município. Né? Uma parte só como esclarecimento. Pois não. Na verdade, aqui nós temos uma interpretação dupla. O efeito do repasse, tanto do ICM como do fundo, já deu um déficit de R$2 milhões, apenas comparando a receita estimada com a recebida. Então, veja bem, 2 milhões de diferença de valor arrecadado a menos, mais as despesas e os investimentos que foram pagos neste período, já com atualização. Então, o reajuste aplicado na luz, na energia elétrica, né, na água e nos insumos, já estão sendo pagos corrigidos. Então, esse efeito de 2 milhões significa R$4 milhões de desembolso a mais na prefeitura do que o previsto. Então, assim, ainda poderia ter ocorrido, nesse momento, um déficit de 4 milhões em virtude desses detalhes. Então, apenas como um esclarecimento. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a receita tributária, que foi que a gente já viu o montante lá atrás, e eu comentei que é a receita em que o município, né, faz a arrecadação ele próprio, né, e ele que legisla sobre esses tributos. Então, nós temos o IPTU, que é a segunda maior arrecadação, pelo que a gente pode olhar ali no gráfico, com 4.301.000. O imposto de renda retido na fonte, que é sobre folha de pagamento e mesmo sobre pessoa física e jurídica também, esse imposto não acaba sendo recolhido para a União, fica para o município, 1.206.000. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, 588.000. O ISSQN, hoje a gente pode estar podendo observar que é o que mais arrecada dentre os tributos municipais, né? 4.705.000. A parte das taxas que o município cobra, 2.396.000, taxa de limpeza pública, taxa de FUNREBOM, entre outras taxas de prestação de serviço e de poder de polícia. Contribuição de melhoria, 3.000. E aqui vai se fechar a receita tributária. Nesse outro item, é aquele que eu comentei, que é outras receitas correntes. Então, outras receitas correntes, 1.503.000, né, que totalizou, cerca de 1.279.000, né, que está aqui, dividido entre dívida ativa, que é aquele caso que eu comentei, os impostos pagos de anos anteriores, né, 586.000, e as multas e juros incidentes sobre impostos atrasados, 693. Então, esse é o formato da arrecadação municipal, né, que nós temos aqui conosco e que é mais diretamente arrecadada por nós mesmos. A receita do CAPES, então, ela vai estar distribuída aí na parte de contribuições, a contribuição patronal, que é da prefeitura, né, e a contribuição do empregado. Juntas, elas somaram 8.469.000 nesse período. E as receitas patrimoniais, que são os rendimentos do montante que está sendo guardado, né, está capitalizando para futuras aposentadorias, 8.335.000. Então, essa é a composição da receita do CAPES Irati. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela faz alguns parâmetros em relação à nossa receita corrente líquida. Então, a gente precisa encontrar a receita corrente líquida do município para fazer alguns cálculos, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio para controlar o município e também para que, com essas divulgações, com essas audiências,
com as publicações, isso tudo seja acompanhado de período em período, né? Não somente no final do ano, como era tempos atrás. Então, com esse intuito, a gente localiza, né, faz o cálculo, encontra a receita corrente líquida para encontrar os cálculos de pessoal, por exemplo, dívida consolidada, entre outros. Então, a receita corrente líquida nada mais é do que a receita corrente. Então, tira-se a receita total do município é formada de receita corrente e receita de capital. Tira de capital, que é para investimento, e se torna receita corrente, né, ou receita corrente líquida aqui nesse caso. Então, ali a gente tem, mês a mês, que vocês podem observar ali, quanto que compôs essa receita. A diferença dela é que ela é de exercício móvel, ou seja, ela é o último mês que a gente está falando, ou seja, agosto, e os 11 últimos meses. Então, ela vai sempre ter 12 meses, mais do período de referência e 11 para trás. Não é exercício financeiro, é o ano civil que a gente chama. Então, após levantados esses valores, nós temos uma receita corrente líquida de 105.691.000, que será de parâmetro para alguns cálculos. Bom, o cálculo de pessoal é um deles. Então, na verdade, o cálculo de pessoal ele é bem, né, comentado, todo mundo fala do índice de pessoal. Então, como que ele é feito? Ele é feito como é feito a receita corrente líquida também. Do mês de referência, os 11 meses para trás. Pega a parte de pessoal e encargos e soma nessa planilha da mesma forma. Somando esses valores, quanto que totalizou? 54.097. Confrontando com a receita corrente líquida, nós tivemos um índice de 51,18. Então, o percentual de gastos com pessoal nesse período, 51,18. Qual que é o limite máximo, né, que a lei estabelece? 54%, ou seja, poderia atingir até 57.073. Temos ainda o limite prudencial, ou seja, 95, quando a gente atinge 95% do limite máximo, que é o 54%, o tribunal já nos dá sinal de alerta, dizendo que a gente tem que ir retomando, né, diminuindo esse índice. O 51,30 seria 54.220. Parte de operação de crédito, então, ele também é calculado baseado na receita corrente líquida. Operação de crédito é a possibilidade da prefeitura emprestar recursos, né, junto a agências de fomento, ou, né, bancos, o BID, por exemplo, que é o Banco de Desenvolvimento. O máximo que o município pode emprestar durante o exercício é 16% da receita corrente líquida. Seria 16.911. A prefeitura está com o empréstimo em andamento, que é de pavimentação de vias urbanas, que ele contratou ano passado, no montante total de 4.100.000. E de janeiro a agosto foi liberado, de acordo com as medições, 1.137.000. Ou seja, liberou 1,08% da receita corrente líquida, né? Nós teríamos a possibilidade de contratar até 16 milhões. Existia uma previsão orçamentária de até 13 milhões, né? E o valor arrecadado até agora, 137. Essa previsão dos 13 milhões ela não foi executada, né? Ela é só uma previsão. O resultado nominal, então o resultado nominal também é baseado na receita corrente líquida. O montante da dívida consolidada do município, a dívida consolidada é aquela dívida que é somada, então todas as dívidas que o município possui, não só a que ele fez naquele ano. Então o montante da dívida é 4.285. Que representa um percentual de 4,05 em relação à receita corrente líquida. O limite máximo estabelecido na lei, 120%. Poderia ser de até 126.829. Aqui nós temos mais um cálculo, que é, na verdade, o resultado nominal, né, que a própria lei também determina. Eu pego minha dívida consolidada, quanto que eu tenho no montante da dívida, verifico toda a disponibilidade líquida financeira que eu tenho, no caso aqui
a dívida consolidada 4.285.000, as disponibilidades financeiras 11.873.000, e eu encontro uma dívida consolidada líquida 7.588.000. É como se eu fosse verificar se eu tenho disponibilidade e se eu tenho liquidez para liquidar, né, essa dívida hoje. Então, aqui está dizendo que eu consigo liquidar e que ainda restaria um saldo de 7.588.000. Em dezembro, me sobrava um saldo de 11.125.000, em dezembro de 2015. Quer dizer, então, nesse caso, que eu tenho um resultado nominal de 3.537. É um cálculo comparando dezembro com a situação de agora. Os restos a pagar. Os restos a pagar são os fornecedores do município, que eles não foram quitados até 31 de dezembro, por algum motivo, e que ficaram ainda a pagar. Né? A regra do tribunal é que, quando a gente deixa restos a pagar, tem que deixar disponibilidade financeira para a cobertura dessas despesas. O resto a pagar do município, né, de 2015 para trás, está no montante de 4.585.000, sendo que, se eles se dividem em processados, ou seja, aqueles que já têm nota fiscal conosco, no montante de 490.000, e não processados, 4.095.000. Esse montante não processado, ele é um valor representativo, né? Só que ele se refere à grande maioria desse montante. As obras, né, que estão paralisadas estão ainda em verificação judicial. E essas questões dos processados que não foram pagos ainda, eles têm algum problema documental, de certidão, alguma coisa nesse sentido, que não foi conseguido ainda quitar esses valores. As disponibilidades de caixa bruta existentes, né, ou seja, o que tem de recurso financeiro em caixa, 14.249.000. O resultado primário, né, mais um índice, um limitador, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele encontra as receitas primárias, ou seja, ele pega a receita menos as receitas financeiras, ou seja, aquelas de aplicações financeiras, 70.957.000, tira a despesa primária, 73.923, e verifica se o município tivesse só a sua receita, se faltaria receita ou não. Nesse caso, o resultado primário foi de negativo de 2.966, porque essas receitas de rendimento, elas ajudam, né, nessa composição. Para calcular a despesa com saúde e educação, já não é a receita corrente líquida mais. O parâmetro é a receita originária de impostos. Então, tudo que eu arrecado em relação a imposto, FPM, ICM, PVA e as arrecadações do município em relação a impostos, soma para fazer essa composição de receita. 52.575.000 em relação à saúde. A educação, ela é um pouquinho maior, depois vocês vão observar, porque nela vai ter a composição do FPM 1% que não entra na saúde. Existe essa diferença. Então, quanto que foi aplicado em saúde nesse período? O município teve como despesas já liquidadas na saúde 15.180.000. O cálculo é o seguinte: tirando as receitas, né, as despesas que foram de outras fontes, ou seja, recursos que vieram do Sistema Único de Saúde e outros recursos de convênios também, tirando esse valor de 3.304, resulta numa aplicação de recursos próprios do município em saúde, ou seja, 11.876, desculpa. Esse 11 milhões, confrontado com a receita originária de impostos, resulta no índice de 22,59. Quanto que o município precisaria aplicar no mínimo? 15%. Né? O 15% ele seria 7.886.000. E resultou numa aplicação a maior do município de 3.990.000, né, destinados para a saúde. Recursos livres, né, destinados para a saúde.
Em relação à educação, como eu comentei, a receita originária de impostos, ela é incrementada um pouquinho com o FPM 1%, né, que daí ele só é arrecadado para a educação, não para a saúde. Quanto que a educação gastou? 23.807.000. Tirando os recursos da mesma forma, né, recebidos do Fundo Nacional de Educação, como transporte escolar, merenda escolar, e alguns outros convênios também, 8.303.000, resultando numa aplicação de recursos próprios de 15.504.000. 15.504.000 dá um índice de 28,99% aplicado em educação. Num montante, né, que a gente comentou de 15 milhões, que poderia ser, né, se levado em rigor à lei, para atender a lei, né, poderia ser aplicado 25%, num montante de 13.370.000. Já estaria atendendo. Uma aplicação a maior de 2.135.000. Um outro parâmetro também da Lei de Responsabilidade Fiscal é as parcerias público-privadas. Colocamos aqui em destaque, não existe parceria público-privadas no município. E o município não prestou garantias e contra-garantias de valores. Fica o meu agradecimento, passo a palavra para o Valdir. Os munícipes presentes, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta? Não havendo nenhuma pergunta, agradeço a Jobi pela apresentação. Passo a palavra à secretária da Saúde. Boa noite a todos. Cumprimento o secretário Luiz Valdir, Jobi, secretária de Educação Cláudia e os nossos colegas da prefeitura que estão aqui presentes. Ah, e a Rafa também. Então, eu vou apresentar a prestação de contas, né, das ações ocorridas na saúde de maio a agosto de 2016. Então, como a gente sabe, é dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos. Então, é fundamentada na Lei número 8.689 e na Lei Complementar número 141. Então, a nossa rede básica de saúde, ela conta com 23 postos de saúde, né, no município. São cerca de 300 profissionais de saúde trabalhando na rede municipal, como médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, serviços gerais, entre outros. O pronto atendimento 24 horas tem 3 horários de plantão ao dia, ou seja, a gente conta com 3 médicos no dia de plantão, um que pega das 7 às 19, outro das 9 às 21 e outro das 19 às 7. São, em média, então, 2 médicos atendendo permanentemente situações de emergência. E desde julho de 2016, há um médico, na verdade, a partir das 18 horas, de segunda a sexta-feira, para suprir a demanda do pronto atendimento, ou seja, aqueles pacientes que chegam depois das 18 horas e que são consultas eletivas, eles também têm um atendimento ali que não seja na parte emergencial. Então, vamos aos indicadores, começando com a saúde da mulher. Então, no segundo quadrimestre de 2016, em relação aos exames preventivos realizados, tivemos uma média, um número de 989 preventivos realizados nesse quadrimestre. Pode passar. As mamografias, 380. E agora os índices do pré-natal.
Então, as consultas do pré-natal, a gente teve um aumento considerável ali de 2.521 consultas a gestantes. Os exames, 2.131 exames. E as ultrassonografias, 335. Nascidos vivos, 298. Mães com mais de 7 consultas, 254 gestantes. Dados da epidemia. Óbitos infantis, nesse quadrimestre, a gente teve 3 óbitos infantis, né? Nenhum relacionado ao pré-natal. Tivemos um com acidente automobilístico, uma complicação materna e um descolamento da placenta. Óbitos maternos não tivemos nenhum. Mulheres em idade fértil, 9 óbitos. Taxas de internamento e consultas médicas. Então, o número de internamentos geral da população de 30 a 59 anos. Esse quadrimestre deu 391, então tivemos uma diminuição comparado com 2015. Número de internamentos por diabetes igualou ao ano passado, tivemos 5. Número de internamentos por AVC, 10. Na clínica médica, né, na geral, 22.732. Na ginecologia ou obstetrícia, 3.689. E urgência e emergência, 16.987. Eu coloquei nessa prestação de contas também os dados da pediatria, que eu acho de extrema importância, né? Pediatria é um dos setores que mais atendem também, mais só atendem crianças, mas é um dos setores mais importantes que a gente tem também. Então, o setor da pediatria funciona no Centro de Atendimento Ildefonso Zanetti, conta com atendimento de 4 pediatras. Antigamente, a gente só tinha 1. E os atendimentos acontecem de segunda a sexta, em período integral. Então, as consultas médicas, nesse quadrimestre, a gente teve 3.351 consultas. Teste do pezinho. Então, o objetivo do teste do pezinho é detectar as seguintes doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo, deficiências da biotinidase, imunoglobinopatias e fibrose cística. A coleta do teste do pezinho é feita na Santa Casa, mas, às vezes, ocorre erros, na maioria das vezes, e aí é a nossa técnica de enfermagem, Ana, que faz a coleta lá na pediatria. Então, a coleta que é feita antes das 48 horas de vida da criança devem ser repetidas e é a Ana que faz essa coleta. Os bebês prematuros, hemotransfundidos, também devem realizar o teste na pediatria. Então, nesse quadrimestre, a Ana realizou 153 coletas. O teste da orelhinha também não é realizado na Secretaria de Saúde, é realizado na Unicentro, mas é a nossa pediatria que marca esse teste. Então, o objetivo é detectar patologias auditivas, a marcação é realizada na pediatria e o teste é realizado na clínica de fono. Então, nesse quadrimestre, a gente fez 240 testes. Fez não, né? Agendou. Centro de testagem e aconselhamento. Então, foram feitos 3.888 testes rápidos, entre eles HIV, sífilis e as hepatites. Dispensação de preservativos teve uma diminuição comparado com o ano passado. 26.609 preservativos foram dispensados. E os procedimentos em saúde. Então, raio-x, 166.574. Procedimentos de enfermagem, 4.293 procedimentos, entre eles curativos, triagens, trocas de sonda. Exames de patologia clínica, 88.340. Assistência odontológica. O atendimento básico odontológico é realizado em 14 unidades de saúde. Os atendimentos são realizados por agendamento e são 22 odontólogos, além de auxiliares e técnicos, prestando o atendimento. No Centro de Especialidades Odontológicas são realizados os procedimentos de cirurgia de siso, atendimento a pacientes especiais, crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos, endodontia, prótese total e periodontia.
Os procedimentos, então, tivemos 15.064 procedimentos em odonto e 5.232 atendimentos. Assistência farmacêutica. Então, em 2013, a farmácia municipal mudou de lugar e passou para uma sede nova, muito mais ampla e confortável. São 2 farmacêuticas atendendo lá, das 8 às 20 horas, de segunda a sexta. A gente atende, em média, 300 pessoas. Toda a medicação, material médico hospitalar, material de escritório que vai para as unidades básicas é retirado da farmácia. Então, a farmácia é um almoxarifado geral da saúde. Distribuição de medicamentos da farmácia central, 1.512.444 medicamentos foram dispensados. Distribuição dos medicamentos em outras unidades, 1.076.818 medicamentos. Distribuição de medicamentos relacionados à hipertensão e diabetes, 1.946.880. Psicotrópicos, que são os medicamentos controlados, 811.990. Medicamentos injetáveis, que vai principalmente para o pronto atendimento, 65.302. E a vigilância sanitária. Quantas coletas de água, então, foram feitas? Foram feitas 81 coletas de água nesse quadrimestre. Eles têm uma meta para cumprir, e essa meta do Estado foi cumprida até mais, são 16 coletas de água por mês, né? As licenças foram retiradas 310, né? Vistoria de alimentos, 77 vistorias. Vistorias em farmácia, 3. Vistorias em serviço de saúde, 32. Investigação de acidentes graves ou fatais, não teve nenhum. Medidas administrativas e orientações, 20. Visitas a imóveis, 13.160. Focos de dengue, 11. Casos de dengue autóctone, infelizmente tivemos 1. Bloqueios para dengue, 7. Casos de zika, 0. E assistência social. Então, a quantidade de óculos realizados foram 134. Casas de apoio, né, fornecidas, 224. Passe livre municipal, 8. Bolsas de colostomia e urostomia, 1.005. Leites e alimentação especial, 2.033. Oxigenoterapia, 5. Próteses auditivas, tivemos 4. Órteses e próteses, 6. As próteses auditivas são fornecidas pelo Estado, então teve uma diminuição aí por causa da demanda mesmo. Órteses e próteses, 6. Especializada. Então, o setor de marcação de consulta especializadas funciona das 8 às 15, então não fecha no horário do almoço, por isso que ela fecha um pouquinho mais cedo. Conta com o trabalho de 9 servidores. São marcadas consultas e exames eletivos especializados para serem realizados tanto no município como em outras localidades. Nesse setor, marca-se também consultas e exames de alta complexidade, como, por exemplo, na área de oncologia, hematologia, as tomografias, mastologia e neurocirurgia. Então, o número de consultas marcadas nesse quadrimestre, 3.130. De exames, 16.036. Consultas do TFD, aquelas que vão para fora do domicílio, 664. Os exames, 602 exames. E é isso. Obrigada pela atenção. Vamos, senhores munícipes. Obrigado, secretária Lígia. Nesse momento, então, encerramos a audiência pública. Vamos assinar a ata, então, por favor, senhores munícipes.